e bora de resumão da Semana de Moda de Paris, Primavera-Verão 2024, onde eu sempre trago os maiores destaques, lembrando que eu sempre trago também individualmente essas marcas, falando mais detalhes sobre os desfiles. E se você gosta desse canal, já vai deixando seu like e bora pro vídeo. E a gente começa falando do Kevin Germanier, que é o mágico da sustentabilidade, lembrando que ele sempre faz peças com reutilização de objetos que ele recebe, que ele ganha ou que ele encontra. Então ele realmente tem uma criatividade incrível. As peças acabam falando por si só, então ele trabalha algumas coisas com a pintura à mão, algumas coisas no bordado, algumas pinturas mais psicodélicas. Ele traz também essas aplicações de materiais que parecem penas, e ele realmente faz um trabalho fantástico. Aqui ele mistura as plumas com o paetê e também mistura com metalizado, com jeans, enfim, ele faz todo o carnaval dele, ele é super maximalista, mas vale muito a pena acompanhar o trabalho dele. Depois a gente vem com a Saint Laurent, que resolveu explorar o tema safari, lembrando que Yves Saint Laurent, lá no comecinho da década de 70, ele trouxe uma estética para o uniforme britânico que era usado na África na exploração das savanas, e trouxe esse aspecto feminino para essa peça. Então, ele começou primeiro com as jaquetas, depois ele foi tornando as peças um pouco mais femininas, e essa coleção foi exclusivamente e praticamente em homenagem a esse trabalho do Yves Saint Laurent. Então, não tem muito o que falar da coleção, porque ela veio extremamente clássica. A gente vê muitos macacões, conjuntos, e que tem uma espécie de styling voltado mais para os anos 80. A gente vê uma marcação um pouco maior aí na parte dos ombros, e basicamente é isso. No desfile da Unreal Wade, o designer mais uma vez trouxe o trabalho da fotocromia, que é quando o material ou o tecido reage à luz e muda de cor. Então, ele trouxe isso na última coleção, e dessa vez ele trouxe no PVC, que é um plástico que teoricamente não agride o meio ambiente, e trouxe um styling todo diferentão, e realmente é um trabalho muito especial. Ele realmente é um grande cientista da moda e sempre traz aspectos muito interessantes e muito inovadores para a passarela. Então, esse é mais um dos projetos dele. Depois a gente vem com Peter Du, que é um designer vietnamita que foi recém-contratado pela Helmut Lang. Eu falei bastante dele lá no vídeo, onde eu falo da marca lá no desfile de Nova York, e aqui é onde aparece a marca dele. Então, ele tem essa característica mais minimalista, onde ele traz aspectos muito interessantes, de uma forma extremamente moderna e criativa. Então, aqui a gente vê ele colocar os ternos que tem duas cores, por exemplo, para dentro das calças, ou então dessa forma criativa. A gente tem também essa parte dessa espécie de fenda nas calças, com uma textura por trás, de uma forma muito interessante e inteligente de se fazer. Realmente uma coleção muito bonita. Eu tenho poucas palavras para falar sobre ela, porque realmente eu acho de uma perfeição tamanha, e esse último look aqui é o meu preferido. Depois a gente vem com o desfile da Balmain, que teve um problemaço antes de sair essa coleção. 2 semanas antes, a Balmain teve a sua mercadoria roubada, foi cerca de 70% da coleção. Eles tiveram que refazer tudo nas últimas horas, aí nas pressas. Então, eles conseguiram entregar, e entregaram um trabalho fantástico. Foi praticamente com o tema de rosas, então a gente vai ver isso na parte de estamparia, e ele trabalha as rosas aí na parte de aplicação, na parte escultural, na parte de construção, na costura das peças também, de uma forma realmente maravilhosa. Inclusive, ele traz até a questão do caramanchão aqui em formato de vestido, de uma forma que ficou muito interessante. E ele traz também essa questão do bordado, cuja Balmain é uma grande mestre, então realmente um bordado riquíssimo. E depois ele traz um pouco dessa moda retrô, trazendo essa estampa de poá, mesclado com essa questão da rosa, que era a grande inspiração aí para o momento, e também trazer a moda francesa de volta para a passarela. Aí a gente vem com a Acne Studios, que veio dessa vez de uma forma um pouco mais minimalista, um pouco mais monocromática, também trazendo alguns aspectos bem interessantes e criativos, como por exemplo essas maxi barras na parte dos vestidos, também algumas amarrações diferentes que a gente vê na parte das pernas, trazendo um aspecto diferente para a questão da fluidez, alguns decotes diferentes. Aqui a gente vê a moda pantless, que é a moda sem calça, ele traz a cinta liga também. Aí a gente vem nessa parte do jeans, que é mais o forte deles, e também esse aspecto de moda dos anos 2000. E aqui nessas peças a gente vê as bolsas acopladas à peça de uma forma extremamente interessante. Aqui a gente vê essa calça jeans com tachinhas. E aí ele vem com essa parte da alfaiataria, que vem extremamente monocromática e bem minimalista mesmo. Depois ele vem com algumas estamparias mais sutis, algumas aplicações de flores na tule, de uma forma desfiada também a gente vê algumas aplicações. E aí, por último, esse cos diferentão, que parece que tem um varal de camisetas pendurado nas peças de uma forma muito interessante e criativa.
Aí a gente tem o desfile da Undercover, que trouxe um desfile bem diferente, ele trouxe um terrário no corpo das modelos, onde existia borboletas de verdade dentro, inclusive. Foi um desfile super polêmico por conta disso, e ele traz essa questão que ele trabalha muito com uma espécie de organza, uma espécie de tule ou chiffon, e ele faz muito essa questão de camada dupla. Então ele começa com uma alfaiataria, depois com essa conversa um pouco mais punk, um pouco mais street, que é bastante a raiz dessa marca, que ele mescla um pouco também com alguns temas retrôs, aí, como por exemplo o Poá. Aqui ele faz uma menção ao trabalho do Neil Hauch, que é um alemão, um pintor, então algumas obras dele estão estampadas aí nessas estampas, e a gente tem também alguns trabalhos dele de pintura a óleo, um dos primeiros trabalhos que estão nessa parte de tapeçaria. Depois ele vem com essa parte do floral, onde ele mostra de uma forma mais usável esse último vestido, que seria o conceitual. Aí a gente vem com o Rick Owens, que nesse desfile estava um pouco inspirado com amor, então ele trouxe algumas cores, lembrando que ele sempre trabalha muito com preto e ele traz muito essa questão do minimalismo, mas sempre dessa forma onde ele valoriza bastante o corpo feminino, então ele traz bastante comprimento aí na parte das calças, das saias bem longas, também com a cintura bem marcada. Essa parte mais experimentalista dele com os ombros, que ele sempre trouxe, essa parte das golas mais pontudas também, que representa uma espécie de insegurança, tem toda uma história, depois é importante dar uma olhada. Aqui vem essa parte dos Dunnets Puffer, que é uma nova criação dele, algumas coisas foram inspiradas em artistas plásticos, artistas esculturais, pintores, enfim, depois vale a pena dar uma olhadinha no vídeo do Rick Owens para saber em detalhes. Falando do desfile da Schiaparelli, lembrando que é uma linha ready to wear, não é alta costura, então eles trazem muito essa questão do surrealismo com a parte de símbolos, de arquétipos, a gente vê muito presente aí, principalmente na parte dos colares, que vieram mais maximizados e trazendo a questão da lagosta, que é um tema extremamente importante para a história da Schiaparelli, porque houve uma collab lá no passado com o Salvador Dalí, onde ele pintou esse vestido, e é uma referência, obviamente, à obra Telefone Lagosta, e a lagosta tinha um aspecto sexual para ele também, então a forma como vem na calça é uma referência basicamente do que está nessa foto. Aqui a gente vê uma outra referência também usada por Daisy Reginalds, e aí a gente vai ver algumas outras questões dessa simbologia aqui na parte de acessórios, de joias, e a gente vê através de algumas estampas também. E aí a gente vem com essa questão da própria Elsa Schiaparelli, onde ele traz muitos detalhes da vida dela, como por exemplo os cigarros, o esmalte, os isqueiros, os fósforos. Ele traz isso de uma forma muito, muito criativa, estampada nas peças, e ele traz essa construção da Schiaparelli da alta costura de uma forma mais usável, vamos dizer assim, trazendo toda aquela estética mais luxuosa, misturando preto com dourado, que é uma grande parte da história, um grande DNA, e ele traz também essa questão dos volumes, de algumas peças mais maximizadas também, conversando realmente com peças um pouco mais usáveis. Aqui ele traz, por exemplo, uma calça big com cueca, uma coisa praticamente impensável para Schiaparelli, e por último esse vestido de unhas postiças pintadas de vermelho. A Chloé dessa vez teve um final bem inusitado, a escola de samba Mangueira acabou fechando o desfile, a Gabriela Hurst, que é designer criativa, está de saída da casa, e ela quis comemorar dessa forma. Quem quiser saber mais detalhes é só entrar no vídeo da Chloé. E nesse desfile ela trouxe uma inspiração muito forte na questão das flores, dos lírios, das orquídeas, da deusa grega Nike. Então ela traz muito essa questão da feminilidade, trabalhando muito as formas e principalmente as silhuetas. Ela traz muito dessa silhueta na parte dos ombros, das mangas, então vem muito dessa questão da manga bufante e também outros formatos, de uma forma realmente extremamente interessante. Tem muitas variações aí nesse sentido, tem algumas aplicações de flores também, que é uma grande tendência de momento. Aqui ela traz alguns cutouts um pouco mais arredondados, ela traz esse busto um pouco diferente, mais arredondado também, e basicamente é isso. E aí a gente vem com o desfile da Copernic, que parece que teoricamente não tem nada demais, mas tem uma conversa com a tecnologia muito interessante. No meu outro vídeo aqui eu conto todos os detalhes, onde está essa conversa com o som. Então tem algumas parcerias também com a Puma, com algumas empresas de inteligência artificial, alguns símbolos que estão relacionados ao som. Aqui a gente tem muitos detalhes no sentido de um babado com zíper, que também representa essa questão do som, enfim. Aqui a gente tem alguns formatos diferentes aí na parte escultural, lembrando os trombones, e a gente tem também algumas peças aqui que tem speakers, que seria uma espécie de caixinha de som que funciona, inclusive uma bolsa de Discman. Quem quiser saber mais detalhes é só entrar no vídeo. Aqui no desfile de Seimiaki, lembrando que ele faleceu recentemente, então os últimos desfiles têm sido muito tributo aos trabalhos anteriores dele. Então aqui no começo a gente vê um tributo aí
a um desfile de 1998, onde ele traz uma questão diferente do tecido, que era um tecido tubular feito por computador, tem a questão também das peças modulares que você pode usar de várias formas. Então, eles realmente trazem essa conversa, trouxeram um desfile mais performático, também trazendo dança, música, que eram coisas que inspiravam muito o ICMA, e eles trouxeram muito de uma conversa com uma espécie de retrô, com o minimalismo, trazendo algumas peças um pouco sem formas, outras mais estruturadas, realmente uma coleção bem diferente. Esse desfile de Vivienne Westwood também foi uma espécie de tributo, ela faleceu recentemente. Essa peça, por exemplo, marca um momento de ativismo dela, eu expliquei um pouco melhor também no outro vídeo. E aqui nessa coleção, na verdade, é uma releitura do armário dela, foram 240 peças de curadoria e 40 peças foram escolhidas para fazer essa coleção, que faziam parte do dia a dia da Vivienne Westwood, no sentido do vestuário próprio dela. Então, é uma questão extremamente particular, é uma coleção super aleatória, ela não tem, teoricamente, uma conversa, realmente é a vida da própria Vivienne Westwood, e quem fez isso foi o seu parceiro, que agora segue como diretor criativo da marca. Então, realmente algumas simbologias aí extremamente particulares, falando muito da história dela, e basicamente é esse o desfile. Esse desfile da Alexander McQueen marca a saída de Sarah Burton, que é a diretora criativa que ficou 26 anos na casa, foi o braço direito de Alexander McQueen e deu seguimento aí à marca de forma brilhante. Essa é a última coleção dela, o último desfile, infelizmente. E ela trouxe muitos signos, muitas coisas da conversa do Alexander McQueen, então ela traz muito essa questão do vermelho com preto, ela traz algumas homenagens e referências também, por exemplo, a Rainha Elizabeth I, uma artista plástica, ela traz essa questão da rosa, então ela realmente busca valorizar a silhueta feminina nessa coleção, então ela traz muitos códigos do próprio Alexander McQueen na parte de construção de peças, em vários detalhes, ela trabalha com alguns metais, trabalha com franjas, trabalha com couro e com essa questão do bordado e da pedraria, na qual ela é praticamente uma mestre. Esse desfile da Comme des Garçons é uma licença poética de Rei Kawakubo, que é a designer criativa da marca, que é uma marca fantástica, tem muitos momentos de evolução e que tem vertentes muito mais comerciais hoje, então essa marca acabou ficando para a Rei Kawakubo explorar sua criatividade e realmente ela traz um trabalho extremamente especial e fantástico nessa coleção. Aqui a gente tem o primeiro desfile da linha feminina da Casa Blanca e de uma forma extremamente interessante. Esse desfile foi praticamente uma ode à cultura nigeriana, que está comemorando seu 63º ano de independência dos britânicos, então conversa muito com isso, conversa também com a questão do Fela Kuti, que é um grande ídolo nigeriano musical, e essa coleção traz muito sobre a cultura urbana jovem de Lagos, principalmente, que tem uma questão com o motociclismo, eles têm muita personalidade na vestimenta, então a gente vê isso na parte de estamparia também, que tem algumas referências aos álbuns de Fela Kuti, e muito marco realmente das cores e questões da própria cultura urbana jovem nigeriana. Então realmente é uma coleção muito interessante, poucos designers trouxeram isso para as passarelas, principalmente de Paris. Quem trouxe uma vez foi a Moa Lola, provavelmente em Londres, então realmente muito interessante. Esse desfile da Valentino foi praticamente uma celebração à liberdade de expressão feminina, onde Pier Paolo, que é diretor criativo, fala sobre essa importância da mulher poder se expressar da forma como ela quiser sem ser julgada. Então, aqui no começo ele traz muito essa questão das flores, então ele traz muito recorte no couro, com silhuetas bastante femininas, e aí ele vai trabalhando isso também na parte de estamparia, onde ele traz uma estamparia que lembra um pouco os vasos antigos, né? Algumas pessoas mencionaram isso. E depois ele vem com uma moda casual mais minimalista, que é aquela coisa que a gente já tá um pouco cansado de ver, tem que ser repetido bastante aí nas passarelas, mas sempre com aquele corte e o caimento impecável da Valentino, sempre muito bem trabalhadas as peças. Aqui a gente tem esse jeans que está muito bem trabalhado nas flores, a gente tem alguns tricôs e também algumas pedrarias aqui. Essa coleção da Louis Vuitton ela foi inspirada nas viagens, lembrando que a Louis Vuitton está sempre associada à viagem por conta das malas e toda a história. Então o diretor criativo ele quis trazer essa questão com as peças, trazendo peças mais confortáveis. Aqui no começo ele traz muito essa questão do high-low, então ele mistura peças mais comuns com peças um pouco mais sofisticadas. Depois ele vai entrar nessa parte do xadrez, onde ele trabalha essa questão com esses casacos que vem com uma franja um pouco mais grossa. E aí ele vai realmente entrar nessa questão mais retrô, que eu acredito que seja dos anos 20 e principalmente da moda francesa. Então a gente vai ver muitas referências aqui nessas partes com esses elementos. Ele vai trabalhar
essa questão da fluidez aí nessa parte do mix de estampas, com saias longas. E a gente vê também algumas peças de um armário um pouco mais básico, vamos dizer assim, que ele traz essa referência aí das viagens com alguns elementos. Depois a gente vai ver uma questão um pouquinho mais minimalista aqui para o final. E por último, a gente vai ver duas peças um pouco mais retrôs aí, que realmente conversa aí com os anos 20. Esse desfile da Maison Margiela para mim é um dos mais interessantes, porque é a conversa do John Galliano com a moda do Martin Margiela. Então a gente vê muito dessa referência nessa coleção. No começo ele traz essas golas aleatórias, soltas, depois ele traz essas saias com mais volume, que lembra um pouco essa questão da moda vitoriana, que ele sempre dá um jeitinho de trabalhar. Então a gente vê que ele trabalha com essas questões da desconstrução do Martin Margiela, trazendo aspectos por fazer nas peças, né? Algumas coisas grudadas com durex, zíper ao contrário, que deveria estar por dentro, aquela coisa toda. Então realmente a gente vê essa conversa de uma forma muito clara nessa coleção e de uma forma extremamente interessante. Nessa coleção da Mugler, o designer criativo ele trabalha essa questão da alfaiataria de uma forma um pouco mais classuda, sem perder a linha sexy, lembrando que ele tem trabalhado muito essa vertente com essa marca. Depois ele vem com essa linha do cutout, que é uma grande influência aí do próprio Thierry Mugler, e a gente vem nessa parte aqui de transparência, onde ele trabalha com uma espécie de franja de lantejoula laminada. Aqui a gente tem alguns códigos clássicos de Mugler, então aqui eu vou deixar algumas referências para vocês saberem que peças são essas que ele se inspirou para fazer essa coleção. Então a gente vê algumas coisas muito interessantes aqui, ele trabalha com esse quadril no acrílico. Depois a gente vai ver essa questão um pouco mais casual na parte do jeans, onde ele traz algumas estamparias, ele traz um pouco de fluidez em uma espécie de cauda amarrada, que também tem uma outra referência aqui de vestidos antigos. E aqui a gente entra realmente na parte de movimento e fluidez, onde ele traz as franjas de uma forma espetacular e alguns vestidos trabalhados no chiffon, aí trazendo todo aquele movimento que fez bastante sucesso na internet. Aí a gente vem com o desfile da Loewe por J.W. Anderson, que trouxe muito da conversa da moda masculina para essa coleção. Então eu vou deixar algumas referências aqui para vocês verem. Aqui ele trouxe a agulha de uma forma de cinto nesses shorts. Ele também trouxe uma moda espécie tomboy, com uma mescla aí de peças mais femininas. E aqui a gente vai ver muito dessas referências da moda masculina da marca. Então essa calça com cavalo super alto, esse paletó que é mais comprido com bolso de uma posição um pouco diferente. Aqui ele traz alguns tricôs e um tricô principalmente sem manga, que foi bastante viral aí. Depois ele traz essa questão do sobretudo com uma parte pendurada. Aí ele vem com essa parte com essas calças que parecem calças de yoga. Aí ele vem com um pouquinho de artesanato aqui. Aí ele vem com essa parte dessas vestidos que são polo transparente. Depois ele vem com alguns vestidos mais entrelaçados. E por último, trabalhando essa questão mais escultural com cravejado. Aí a gente vem com o desfile da Dior, que tem duas inspirações principais. A primeira seria as bruxas francesas do século XIX, e a gente vê também a questão da gola de um vestido chamado Abandon, um vestido de 1938, se não me engano, do Christian Dior. Então, essa gola a gente vai ver muito presente aqui no desfile, e a gente vai ver muito essa questão dessa estética um pouco mais gótica. Então, aqui no começo, ela trabalha uma moda mais dos anos 90, depois ela vem para a parte da renda, depois ela vem para essa questão das franjas, que é uma grande tendência nessa parte de estamparia. Ela traz um pouco dessa questão mais esotérica. A gente vê alguns trabalhos aqui de uma fotógrafa nessa Torre Eiffel. A gente vê o mapa de Paris também estampado aqui em algumas peças. Depois ela vem para essa parte um pouco mais floral, onde a gente tem um floral um pouco mais retrô, algumas coisas no bordado. E aí a gente vem para essa gola que eu estava falando, desse vestido que foi referência. Então a gente vai ver muito disso, principalmente nessa moda um pouco mais casual e um pouco mais minimalista. Depois a gente vê algumas coisas no jeans, que vem com jeans mais queimado. E aí, por último, a gente vai ver uma alfaiataria bem clássica, no sentido dos cortes mais retos, dessa coisa do preto e branco, mas que vem com um pouco de assimetria. Então, trazendo, de fato, um pouco dessa questão de clássico que eu estava falando, mas com um ar mais moderno. Então, basicamente, essa coleção da Dior, esse foi meu vestido favorito que eu deixei para vocês. Essa coleção da Chanel ela foi um pouco inspirada no Karl Lagerfeld e também na Villa Noailles, que é uma vila lá na França, que foi fundada por amigos da Chanel em 1923. Então a gente vai ver muita referência dos anos 20 e vai ver também algumas coisas na parte de estamparia de um jardim cubista que existe numa casa nessa vila. Então essa coleção aqui no começo ela traz uma questão mais high-low, onde ela mescla peças mais sofisticadas como tweed, por exemplo, com calça jeans e chinelo, aquela coisa toda. Depois ela traz algumas características aí dos anos 20, como eu estava falando, algumas estamparias e transparências que são de uma coleção de 2007 do Karl Lagerfeld. A gente vai ver
nessa questão, e essa parte das flores também que estão inspiradas nesse jardim. Então, aqui basicamente é o jardim cubista que eu estava falando, e nessa parte aqui eu acho que, como eu falei no outro vídeo, eu acho que a Chanel teve um pouquinho de problema com a parte de styling, porque algumas coisas não conversam, a gente vê que tem um pouco de desarmonia em algumas peças, alguns acessórios, a forma como eles foram combinados, né? Então, foi um desfile que foi bastante criticado e, ao mesmo tempo, elogiado em alguns aspectos. Então, vamos ver o que a Chanel vai aprontar das próximas vezes. Por último, a gente tem o desfile da Miu Miu, que trouxe uma conversa muito interessante, principalmente na parte de styling, onde a gente vê uma mescla do old money com uma moda mais náutica, mais surfista, onde a grande estrela realmente foi a sunga, foi a bermuda de surf, ou de praia, ou de barco. E a gente vai ver muitos desses aspectos também de uma moda dos anos 2000 lá da Prada, né? Numa coleção de 99 a gente vê algumas referências aqui, ela traz um pouco de bordado e pedraria em algumas peças de uma forma fantástica. Eu fico muito feliz que a Miu Miu esteja trabalhando cada vez mais com pedraria. A gente vê aqui essa micro saia que veio um pouco diferente das outras, ela vem num aspecto mais volumoso, né? De uma forma mais de babado, depois ela trabalha com algumas texturas. Aqui a gente vê uma calça jeans bem baixa, marcada com um cinto mais grosso, e nessa forma mais despojada. Muito interessante. E esses foram os principais destaques aí da Semana de Moda de Paris. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário, me diga qual foi o desfile que você mais gostou. E até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!